E assim, o que é legal disso que você está trazendo é, se desde o momento zero eu vou mergulhar na sua dor, no seu negócio, na sua empresa, para tentar extrair o que de fato pode ser a real dor, né? Nesse lugar, você já está se colocando como alguém que está realmente querendo agregar e olhar com responsabilidade, a fim de contribuir com o problema, com o negócio da pessoa. Então, por mais que seja uma venda educativa, você já tem uma vantagem de você estar se colocando no lugar que você quer gerar confiança. Então, assim, é uma dificuldade em você educar essa pessoa, explicar e tal, mas a forma como você vai ter que passar para fazer isso já é no lugar que você está se colocando disponível para resolver e construindo uma confiança com ele. Então, de repente, isso já é algo que te dá uma vantagem, né? Não é uma objeção tão grande quando ele traz uma coisa. Porque a minha dúvida era assim, cara, um produto super complexo. Você vai ter que explicar para esse cara que não é isso que vai resolver o problema dele, ou isso é uma parte do que vai resolver. Eu preciso vender uma outra coisa, ou algo diferente, ou setar a expectativa, que não é tão ágil. Mas, cara, só de você se colocar nesse lugar de querer agregar, olhar em profundidade para a questão dele e mostrar para ele por que você vê diferente, você já estabelece uma relação de confiança. Aí é mais fácil de você educar. Assim, a nossa ideia é isso. A gente não quer ter certeza, a gente não quer ter razão, a gente não quer convencer. A gente até trocou essa ideia, né? Eu não quero convencer o cara que eu tô certa. A gente, na verdade, traz hipóteses. E baseada em dados, baseadas em evidência, exato, em falas, em discursos, né, em coisas que a gente tem ali. Então, o que a gente faz? Uma análise de profundidade e fala, olha, essas são as hipóteses. O que você acha que faz sentido? Porque ele meio que a anamnese. Ele tem que ver o sentido daquilo. É um diagnóstico, né? Assim, ele tem que ver o sentido daquilo, porque senão também não é uma questão disso, de convencer, é uma questão de criar sentido. Tipo assim, e aí a gente faz uma aposta juntos na hipótese que a gente vai avançar. Porque sempre vão ser hipóteses, né? E algumas vão se confirmando e vão corroborando, outras não. Também, entende? Mas a grande história do trabalho em conjunto, né, da co-construção é essa. É a gente tá construindo junto. Eu tô te provocando de um lugar diferente do status quo. Que talvez no seu lugar você não vá conseguir perceber mesmo. Claro, porque a gente tá um olhar externo. Não, e aqui tinha um agente externo, Exato. né? O agente externo não tá ali imbuído. Eu não sou a pessoa que tem que dar aquele resultado, né, da entrega do final, entendeu? Não, e cara, assim, vendo pelo meu lado, né, que eu fazendo ali com a The Makers, a estratégia de influenciadores, sempre que eu me proponho a desenhar a estratégia para o cliente, né, no risco, é claro que, né, enfim, há medidas e medidas, né, você vai, às vezes, vai fazer uma mais superficial, outro você vai mergulhar mais e tal. Mas sempre que eu me coloco nesse lugar, você acaba mergulhando ali no desafio, ou na dor, ou na principal objeção, para que você consiga, né, trazer um caminho que você entende que ele é mais eficiente, mais estratégico mesmo. E quando você se coloca no lugar dele para olhar com outro, né, de outro prisma, a mesma dor dele e traz um caminho aqui opcional, né, uma nova possibilidade, você sempre compra mais o cara ali. Eu sinto muito, assim, que quando eu apresento, ele me compra mais. Tipo assim, cara, eu apresento uma parada, ele falou, cara, ela fez um puta dever de casa. Nossa, ela entendeu o meu problema. E às vezes você traz informações, dados que nem ele sabe, nem ele tem essa consciência, porque é pesquisa, é dado, é comportamento. Cara, realmente a galera tem essa questão mesmo que eu nem tava claro ali pra mim, nem tava evidente, importância, né? E aí ele fica, ai, pô, essa pessoa sabe, essa menina sabe o que ela tá falando, eu acho que ela pode me ajudar mesmo. Então tem esse lugar de você conquistar a confiança porque você se colocou de uma forma verdadeira ali, tentando entender tudo, né? Tentando avaliar, tipo, cara, eu quero entregar o melhor pra você. Por isso que eu fiz esse mergulho, né? Não, total. E uma coisa que acontece muito com a gente é o tal do entregável, né? Numa experiência dessa, o que é meu entregável? Então, isso também é uma coisa... Porque é um produto complexo. E assim, o que você entrega no final, né? Um documento, um relatório, o que é? Que para você ter uma coisa tangível. E no seu caso, é uma vivência, uma experiência, né? Mas a gente faz
um relatório super completo no final, não só relatando as coisas que acontecem, mas fazendo análises do que acontece na experiência. No caso do team building, mas tem diversos tipos de trabalho, né? Que a gente já fez mediação de conflitos, planejamento estratégico, né? Mas assim, o que a gente faz? A gente pega o resultado desses encontros, quando são encontros, e a gente analisa o que acontece e né, as falas ali, o que acontece durante, e aí a gente vai para recomendações, né? Que podem não Você analisa a experiência em si, a dinâmica que aconteceu, para tirar os próximos passos. E esses próximos passos, a gente pode estar junto ou não, né? A gente tem muito orgulho de falar que a gente não só faz relatório para que o cliente dependa da gente do próximo passo. Lógico que a gente acredita que um trabalho mais contínuo tem uma chance de eficácia maior e de profundidade maior, né? Mas a gente dá, assim, tanto é que a gente recebe sempre feedback do tipo assim, o relatório que vocês fizeram foi a base dos meus feedbacks do final do ano. Isso aqui que vocês mandaram, eu usei para uma outra coisa que eu não tinha visto, sabe? Sempre contribuindo ali em uma cauda mais longa, né? Uma cauda mais longa. E como que você sente que, assim, por ser vou chamar, uma venda mais complexa, e ela passa pela educação do cliente, como que você vê esse equilíbrio entre, cara, eu preciso ajustar, afinar a expectativa dele, ou afinar a demanda dele com ele, porque ele tá equivocado ou meio equivocado, e ao mesmo tempo sem causar um distanciamento ou perder aquela venda que, na verdade, ele né, enfim, sem perder o quente da venda, o timing da venda. Você quer atender o cara, mas você tem que dar uma educada. Então, como é que é essa dinâmica, assim, né? Olha, Sempre dessa conexão com o cliente mesmo, né? Tipo, isso. sabe, no final você tem uma venda de curto prazo pra fazer. E aí você vai falar pra ele então, que tá tudo errado. essa é muito curioso, essa coisa de venda de curto prazo e de longo prazo. Porque eu tinha uma venda de prazo médio-curto, né? Porque assim, eu vendia uma mídia que eu podia vender, falar com o cliente naquele mês e vender naquele mês. E tinha cliente que eu ficava 6 meses falando até conseguir virar ele. B2B é muito isso, né? Eu achava que essa venda seria uma venda mais longa, né? E aí depende. Se o cara tem uma coisa de emergência, minha equipe tá toda desestruturada, eu tenho uma mediação de conflitos, essa venda acontece assim. Essa venda acontece assim, 1, 2 meses estourando. A gente já teve um pedido que era um planejamento estratégico que a pessoa queria falar comigo na sexta para fazer na quarta. Aí depois ela se deu conta que, cara, talvez deixa para uma próxima, vai ficar mal feito. Mas, por exemplo, quando é uma coisa de desenvolvimento mais longo, aí demora mais essa venda. Mas, em geral, as empresas têm 2 momentos no ano que são de desenvolvimento, né? Geralmente no meio do ano e no final do ano, para o planejamento estratégico. São poucas as empresas que elas fazem coisas ao longo do ano inteiro. Né? Que isso é uma coisa também de mentalidade. Depende muito do que a empresa valoriza. Então, assim, a primeira coisa eu só sou cogitada por empresas que acreditam no desenvolvimento das pessoas como uma coisa central. Se não, eu não sou nem cogitado. Então, assim, quando você fala Isso não varia de tipo de serviço ou produto, não, né, Paulinho? Tipo assim, eu sou uma empresa de engenharia, de uma coisa super técnica. Varia não, de tem cultura. lugar que valoriza as pessoas porque são elas a força motriz. Exatamente. Independente de produto ser técnico. Independente da indústria. Cara, assim, a gente tem empresas desde tecnologia, a farmacêutica, a fintech e, assim, a ONG. Entendeu? Assim, não, independe da natureza do negócio do cliente, da indústria. Muito sobre os valores e a cultura dela. Depende do que é da cultura da empresa. Se a empresa vê isso como um valor de desenvolvimento das pessoas, ela vai procurar o tipo de empresa que a gente é. Senão, não é. Então, assim, já começa, essa barreira já é daí, esse filtro começa aí, né? E aí tem empresas que querem coisas mais superficiais, né? Tipo assim, fazer uma coisa aqui rapidinho, paranã. E tem empresas que querem coisas um pouco mais profundas. Né? Então, é isso. O que a gente percebe que geralmente quem vem pra gente é quando a complexidade do problema não é só uma venda complexa por isso. Pelo produto em si. Quando o tema é mais, quando a complexidade das questões é mais profunda quando vem. Quando o cliente engaja mais com a gente. Porque eles sabem cara, essa galera sabe lidar com temas complexos. Né? A gente teve uma mediação de conflitos de uma alta liderança. De pessoas que trabalhavam juntas há 20 anos.
e tinha uma pessoa que estava causando um problema que ninguém estava falando muito sobre ninguém estava falando exatamente sobre o assunto. Ninguém queria participar disso. Mas Mas era uma questão específica era uma ali, questão específica de uma pessoa. Aham. E aí o gestor bancou, tipo, né, o VP bancou. Por quê? Porque ele já teve outros problemas com aquela equipe e ele não queria que aquele espinho crescesse. E aí o que acontece? Ele ali, ele tem que encabeçar, ele tem que comprar a ideia do desconforto que aquilo vai gerar. Então, assim, quando você fala de distanciamento, isso depende muito de quem está pedindo. Se quem está pedindo está afim de botar o elefante branco na sala, entendeu? Também tem muito isso. E claro, nem tudo vai ser um elefante branco, Sim. né? Uns vão ser maiores, outros vão ser menores, às vezes, Grazi, é só momento de oportunidade das pessoas trocarem juntas. Porque tá cada um tão no seu quadrado, tão na sua entrega do dia a dia, que as pessoas não têm esse momento. Eu acho que uma coisa que pode rolar muito também no momento, numa fase nova da empresa, né? Às vezes, tipo, Cara, às cara, vezes é uma área isso. nova que surgiu, que vai Uma área ter uma nova. função ali, ou tipo, cara, pô, uma área que saiu toda e agora tá toda nova. Vamos fazer uma parada dessa pra todo mundo se conectar de Ou, às novo? vezes a empresa tá, por exemplo, essa galera tá acostumada a trabalhar todo de um jeito. A empresa cresceu absurdamente. Cara, o crescimento gera uma transformação cultural e as coisas se resolviam de uma forma. Isso é muito um clássico também de startup. Fintech, né? Não, de startup que tá escalando. Cara, né, eu vim do mundo do startup. Cara, na startup você tá resolvendo ali, você tá ali para E você resolver. faz tudo, né? Você compra uma passagem de avião, você faz tudo. Você faz tudo. Quando a coisa começa a escalar, cara, outras coisas começam a acontecer. E como é que você vai fazer para que aquilo se transforme e a pessoa entenda que aquilo ali é pro bem? Ou como que aquilo vai acontecer?